questões. Teorema de Pitágoras. Enuncia que o quadrado sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Ou, em linguajar moderno, a soma dos quadrados é igual ao quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo. A figura ilustra um triângulo retângulo conhecido como triângulo pitagórico, classificação devida ao fato que, segundo a tradição grega, por meio dele, Pitágoras enunciou o seu teorema. Pedro, o que seria esse teorema de Pitágoras? O que tem de tão importante? O que eu preciso saber? É fundamental você saber alguns detalhes. Vamos lá. Primeiro detalhe aí. Um instantinho. Ok, voltando aqui para a tela. Estou aqui ajustando aqui o... Pronto. Ajustando aqui a mesa digital. Coloquei agora. Então, voltando. Ó. Como você pode observar, nós temos aqui um triângulo retângulo. Professor, por que ele é um triângulo retângulo? A presença do ângulo de 90 graus. Então, a partir desse triângulo retângulo, você precisa conhecer os lados e seus nomes. Conhecendo os lados e seus nomes, o que significa cada um, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Eu vou começar por aqui, ó. Por aqui por onde? Repare, o segredo está aqui. Esse é um ângulo de 90 graus. Então, o que você vai fazer? Você vai botar uma setinha e vai apontar para o lado oposto. Professor, por que você apontou para o lado oposto? Tudo que eu tiver de frente para o ângulo de 90 graus vai ser um lado. Esse lado vai receber um nome. Esse nome é a famosa hipotenusa. Ok? Por ser ângulo A, ângulo de 90 graus, eu vou apelidá-lo aqui de A. Então, um parênteses para ficar bem bonitinho. Aí nós vamos ter os dois lados aqui, ó, adjacentes a A, com a mesma origem. Esses lados eu vou chamar de catetos. Esse aqui eu vou chamar de cateto. Cateto. Atenção. Como é de frente para o B, ó, se você pegar, se você estivesse aqui na posição do B e olhasse, você veria essa posição. Vamos chamar isso aqui de B. Ok? Então, o primeiro detalhe está aí. Conhecendo os lados do triângulo pitagórico. Professor, esse aqui, adjacente, no caso, com esse lado aqui, né? No caso, você tem aqui exatamente a formação desse ângulo de 90 graus e tem esse lado aqui adjacente a esse. Qual é o detalhe? Esse aqui vai ser o cateto também. Vixe, fiquei com a dúvida. Como é que pode? Os dois vão receber o mesmo nome de cateto? Exatamente. Esse aqui, por sua vez, está de frente. Ó, se você estivesse aqui na posição do C e observasse, olhasse nessa direção, você teria o lado C. Eu vou representar aqui pelo Czinho. Ok. Primeira parte foi justificada. Preciso conhecer o triângulo retângulo. Agora, não esqueça, ele pode vir de cabeça para baixo, ele pode vir de lado, ele pode vir da forma que for. Qual é o grande segredo? Você vai olhar para onde está o ângulo de 90 graus. Aí você bota logo uma setinha. Ó. Quando você colocar essa setinha, vai apontar para o maior lado. O maior lado é a hipotenusa e, obviamente, do lado do triângulo. Os dois lados aqui adjacentes, obviamente, têm o mesmo ponto de partida, né? A origem, por isso que eles são adjacentes, segmentos comuns com um lado em comum. Então, aqui nós vamos ter os catetos, cateto B e cateto C. Professor, e aí? Como é matemática, eu fico pensando, é cálculo. E quando é geometria, o que eu vou ter que descobrir? Lembra que eu falei a história lá do Egito? Que no Rio Nilo, né? No Rio Nilo havia a divisão. Nós sabemos que existem dois rios temporários. Os maiores do mundo são o Rio Jaguaribe, aqui na região nordeste do Brasil, mais precisamente do estado do Ceará, e o Rio Nilo. O Rio Nilo eles são rios
rios temporários, né, que ele enche, depois vaza. Nas vazantes, as margens ficavam exatamente para as pessoas fazerem o cultivo, a agricultura. Aí, consequentemente, eles dividiam no formato de triângulo os terrenos. Reza a lenda, né? Reza a história. Então, vamos lá. Como é geometria, tudo é baseado numa fórmula. E qual foi a fórmula que o Pitágoras estabeleceu? Ele estabeleceu isso aqui, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Cuidado que é a soma dos quadrados de seus catetos. Não é quadrado da soma. Então é uma formulazinha. Mas, professor, eu vou ter que escrever isso aí na hora da prova? Claro que não. O que é que você vai fazer na hora da prova? Você vai usar exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Lembra que eu chamei de A, B e C? Então, o A será aqui, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Que legal, né? Legal, legal, porque aí é uma fórmula, pode guardar na sua memória. Essa vai te acompanhar até o dia que você prestar o vestibular. Isso dependendo da sua área, né? Se você for fazer da área de exatas, for ser um engenheiro, é só você olhar para um canto de uma parede que é um ângulo de 90 graus. E para você alinhar uma parede, você utiliza uma coisa chamada esquadro. O esquadro tem o formato de um triângulo retângulo, baseado exatamente no Pitágoras. Tá bom? Então, essa é a ideia principal. Qual é a ideia principal? Lembrar, repetindo mais uma vez, que os elementos de um triângulo, para ser aplicado, para ser reconhecido como um triângulo pitagórico, ele tem que ter um ângulo de 90 graus, por característica, ele tem que ser um triângulo retângulo. Nós temos que ter o maior lado de frente desse ângulo de 90 graus, que é a hipotenusa, e, obviamente, os dois outros lados desse triângulo vão ser chamados de cateto. Repetindo, hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Em outras palavras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza pura, né? Ah, mas assim é fórmula, eu quero ver como é que cai. Você está no CDR. Aqui são questões estilo prova. A prova que você precisa.